Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de todo o interior das Minas Gerais. Estamos entrando no ar a partir de agora ao vivo com mais uma edição do programa Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com o Facebook, o site setelagoas.com.br. Hoje é terça-feira, 9 de março de 2021. Tem muita coisa para falar no Tempo Esportivo de hoje. Vem aí o início da Copa do Brasil. O Cruzeiro já entra em campo na quinta-feira. Vem aí também a rodada, no final de semana, a partir de sexta-feira, a quarta rodada do Campeonato Mineiro. Vamos atualizar os bastidores do Atlético, do Cruzeiro, do América. Temos também informações do nosso Democrata Jacaré. Muita coisa para a gente falar. E no programa de hoje, toda terça-feira ele está conosco, repórter da Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ele agora é repórter e é plantonista também. Meu amigo Nelson Rafael. Um abraço para você, meu amigo. Tudo bem? Um abraço, Álvaro. Um abraço, nossos amigos telespectadores, web espectadores agora mais do que nunca, com essa parceria incrível da TV Sete Lagoas com o site Sete Lagoas. Vamos juntos, Álvaro? Terça-feira, tá caindo chuva em Sete Lagoas. Sete Lagoas agora tem lockdown também, toque de recolher. Estou me recordando, não vivi lá no militarismo, Álvaro, isso deve ser da sua época, mas agora, a partir das 8 horas... Minha época? Maria, década de 60? O que é isso, rapaz? Pois é, brincadeiras à parte, agora não tem mais caminhadas noturnas, não tem mais confusão, não tem mais joguinho de bola em quadra de noite, então, turma, 8 horas da noite, todo mundo em casa. Estamos vivendo novos tempos, Álvaro Vilas. Meu amigo, o negócio não tá brincadeira não, aqui para Sete Lagoas, toque de recolher, das 8 da noite às 5 da manhã. Esse tipo de decreto, que é bastante rígido, ele costuma valer por uns 8 dias. Se os indicadores da pandemia caírem, principalmente internações, aquela questão da ocupação dos leitos de UTIs, pode ser que já na semana que vem haja esse decreto caia por terra. Se os números não regredirem, aí pode ser mantido. Lembrando ainda, Nelson, já que você tocou no assunto, o programa é de esporte, mas é importante falar. Toda quarta-feira tem uma reunião lá em Belo Horizonte, é uma reunião nível estadual do comitê de crise do governo, o chamado Minas Consciente. E toda quarta-feira eles fazem algumas observações sobre as regiões do estado de Minas Gerais. Quem está na onda amarela, se vai para verde, se fica na amarela, se vai para vermelha. Semana passada pegaram o Triângulo Mineiro e o Noroeste, jogaram para a onda roxa. Então a gente fica na expectativa aqui por Sete Lagoas, o que é que pode acontecer amanhã. Porque o que acontecer lá pode até sobrepor ao decreto municipal. Então vamos... E acaba que você falou bem, o programa é de esporte, mas isso, de uma maneira indireta, influencia no esporte. Semana passada vivemos isso, o Triângulo lá na zona roxa, na onda roxa, teve inversão de mando de campo. O RT teve que vir jogar aqui em Sete Lagoas. Próxima rodada do Mineiro vai continuar tendo isso. O Patrocinense vai jogar no Independência contra o Atlético Mineiro, justamente por causa disso. Então, de uma maneira ou de outra, acaba interferindo no esporte e, de uma maneira geral, interfere na vida de praticamente todos nós, Aldo? Sem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu me passar aqui o número de WhatsApp para quem quiser interagir, para quem quiser participar conosco. Eu lembro sempre que o Tempo Esportivo está no ar em 2 horários diariamente, às 11 da manhã e também às 7 horas da noite. Nosso WhatsApp, nosso torpedo, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Repetindo, 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Eu acho que esse número aí está com um erro aí. O pessoal colocou embaixo aí. 9986-5732. Fique à vontade para participar. Eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente fala, então, do Campeonato Mineiro.
Vamos falar também de toda essa situação aí envolvendo Copa do Brasil, jogo para tudo quanto é lado. Segura aí que o Tempo Esportivo volta já. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus. A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
Nós estamos de volta, né? Vamos juntos aqui com o Tempo Esportivo pela TV Sete Lagoas, TV Sete Lagoas, canal 8 da Claro, né? Que é a antiga NET. É a Claro com cabo, né? Por isso que a gente fala canal 8 da NET. E também estamos ao vivo pelo Facebook do site setelagoas.com.br. Você pode baixar também o aplicativo da TV Sete Lagoas, entre aí no seu smartphone, vai lá na loja de serviço, né? TV Sete Lagoas, pode baixar e acompanhar o programa de onde quer que você esteja. Mas essa semana é uma semana que marca o início da seletiva, né, a chamada pré-Libertadores da América, e 2 brasileiros estarão em campo, né, o Santos e o Grêmio. Veja só, o Grêmio, que podia ter ganhado a Copa do Brasil, acabou perdendo o título para o Palmeiras, agora não tem vaga nem na fase de grupos, vai para a pré-Libertadores. E o Santos terminou o Campeonato Brasileiro em 8º lugar, aquele G6 virou G7, depois virou G8, Grêmio e Santos estarão na pré-Libertadores, já vão jogar, inclusive, essa semana. Veja, Nelson, que mal terminaram, né, Libertadores e Copa do Brasil, e já vem aí esta pré-Libertadores, o Grêmio herdando a vaga do Fluminense, indo para... Opa, o Álvaro parece que deu um probleminha de conexão por lá, ele que está fazendo Grêmio, o programa. Né? E o Palmeiras, também, né? Parece que eu estava falando dos que vão para a fase de grupos. Na verdade, são 6 brasileiros. Flamengo, Internacional, Atlético, São Paulo, Fluminense e o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Como é que você tem aí, o que você tem de programação dos brasileiros na Libertadores, Nelson? Vamos lá, Álvaro. Hoje já começa a Libertadores para os brasileiros. Como você disse bem, é um encavalamento de datas por conta daquele período que ficamos sem futebol no ano passado, né, Álvaro? As temporadas terminaram hoje, então mal terminou, por exemplo, a Copa do Brasil. Essa semana já começa a nova Copa do Brasil. Mas a Libertadores, inclusive, já está acontecendo há mais tempo, mas os brasileiros jogam a partir de hoje. Hoje tem Santos e Deportivo Lara, 7h15 da noite, lá na Vila Belmiro, primeiro brasileiro em campo. Hoje também pela Libertadores tem outros jogos, mas de brasileiro é o Santos e Deportivo Lara. E amanhã, você falou bem, o Grêmio, indo para a pré-Libertadores neste ano, vai encarar um time peruano, Álvaro. O jogo, primeira partida será lá no Estádio Olímpico, no Rio Grande do Sul. Arena Grêmio, não é Estádio Olímpico mais, né? Às 9h30 da noite. Santos vai pegar o Ayacucho, um time novo, muito jovem, foi fundado em 2008 apenas, já está na Libertadores, um time peruano, e é um futebol emergente, né? O futebol do Peru, antigamente era saco de pancadas, hoje em dia já começa a aparecer algumas equipes perigosas nessa fase pré-Libertadores, Libertadores, mas é pré, costuma ser traiçoeira, né, Álvaro? Corinthians, por exemplo, que o diga, já foi eliminado aí numa dessas fases pré-Libertadores. O São Paulo também, né? Tanto Corinthians quanto São Paulo caíram numa pré-Libertadores. O Nelson Rafael, para os times, né, que já estão na fase de grupos, como a gente citou, só em abril, dia 9 de abril, tem o sorteio das chaves e provavelmente ali 21 de abril, 22 de abril, os jogos da primeira rodada, e o Atlético, evidentemente, estará nessa leva aí de jogos lá na segunda quinzena de abril. Mas, enquanto para Minas Gerais não começa a Libertadores, nós já teremos o início da Copa do Brasil, quase 100 clubes participantes, uma loucura. Nós já vamos ter, inclusive, os primeiros jogos essa semana, e é importante dizer, né, que a fase de grupos a fase inicial da Copa do Brasil, essa primeira fase, é o seguinte: o time da casa é um jogo só. O visitante joga pelo empate. Então, o time da casa tem a obrigação de vencer. É um jogo só, ele joga em casa, mas o visitante joga com a vantagem do empate. O que é que você tem aí dos mineiros? Jogo para todo lado, hein, Nelson? Cruzeiro já na quinta-feira, inclusive, né? Quinta-feira, Cruzeiro, e tem outro mineiro também na quinta-feira, Álvaro. O Uberlândia entra em campo também pela Copa do Brasil nesta quinta-feira
dia 11/3, né? O Cruzeiro vai jogar na quinta-feira, dia 11/3, às 7h15, e o Uberlândia um pouco mais cedo, 5 horas da tarde. O Cruzeiro vai ser um time visitante, você lembrou bem, essa primeira fase tem no regulamento lá, o Cruzeiro pode vencer o jogo e eliminar a volta contra o São Raimundo, 7h15, inclusive com transmissões da Rádio Eldorado. E o Uberlândia vai receber a equipe do Luverdense que é uma equipe de Goiás, em casa, mas aí tem aquela questão se o jogo vai ser ou não lá no estádio do Uberlândia, no Parque do Sabiá, por conta da onda roxa. Mas o Uberlândia será mandante, tem a obrigação de vencer essa partida contra o Luverdense para poder forçar, assim, a segunda partida. Não é isso mesmo o regulamento, Álvaro? Não. Na verdade, não há segunda partida. Nem na primeira fase, nem na segunda. É aquilo que eu expliquei. Na primeira fase, é jogo único, o visitante joga pelo empate. E na segunda fase, né, quem passar dessa primeira etapa, também será jogo único, aí já não tem vantagem no empate. Aí é jogo único, mas se terminar empatado, vai para os pênaltis. Foi assim, inclusive, que o Atlético foi eliminado pelo Afogados no ano passado, né, Nel? Perfeito. Então vamos confirmar. Partidas de quinta-feira, dia 11. São Raimundo e Cruzeiro, 7h15 da noite. Mais cedo, às 5 horas da tarde, Uberlândia e Luverdense. Luverdense, equipe de Goiás. Na outra quinta-feira, Álvaro Vilaça, no dia 18, o 13 recebe a equipe do América, 5 horas da tarde. E a Caldense vai receber a equipe do Vasco às 9h30 da noite, já na outra quinta-feira. Então são os 4 mineiros nessa primeira fase da Copa do Brasil do ano de 2021. Milionária Copa do Brasil. Quem passa dessa primeira fase já embolsa quase R$1 milhão engordando os cofres, né, Alvo? E o campeão, né, rapaz, lá em setembro, né, outubro, aliás, quando terminar, ele vai abocanhar, somando todas as fases, poderá chegar ao montante de R$74 milhões. É muito dinheiro, meu Deus do céu. Bom, nós estamos falando de Copa do Brasil, então vamos falar do Cruzeiro, né? A gente tem imagens aí do treino do Cruzeiro, o Cruzeiro já se prepara. Quinta-feira vai jogar 7h15 da noite, lá no estádio Canarinho, em Boa Vista, contra a equipe do São Raimundo. O Cruzeiro joga pelo empate. O que dá para falar desse jogo, Nelson Rafael? É o mesmo adversário que o Cruzeiro estreou na Copa do Brasil do ano de 2020, né, Alvo? Foi uma coincidência. O Cruzeiro, mesmo com toda aquela dificuldade no início da temporada, conseguiu vencer esse São Raimundo, o jogo igualmente lá no estádio Canarinho. Pelo que nós vimos do Cruzeiro contra o RT, aqui na Arena do Jacaré, no último final de semana, o torcedor pode encarar essa partida como relativamente fácil. Logicamente, não pode simplesmente menosprezar o Cruzeiro. Mas o trabalho do Felipe Conceição já começa a aparecer com quase um mês de treinamento à frente do Cruzeiro. Já 15 agora vai fazer um mês que o Felipe Conceição assumiu, recebeu os jogadores para poder treinar na Toca da Raposa. Então, começa a aparecer, o Cruzeiro vai dar uma engrenada para frente, assim todo mundo espera. O São Raimundo, uma equipe relativamente fraca, futebol sem tradição nenhum, então é esperado uma vitória tranquila do Cruzeiro nessa primeira fase da Copa do Brasil. E importante, como eu disse, primeira vitória já vai embolsar aí quase R$1 milhão da Copa do Brasil. E para o Cruzeiro, nesse momento, qualquer dinheiro que pinga lá é de suma importância. Cruzeiro que vem tentando renovar aí com o Manuel. Foi fundamental também, mais uma vez, nessa última partida pelo Campeonato Mineiro. E assim será também fundamental na quinta-feira contra a equipe do... Na verdade, o Manuel tem sido a principal arma ofensiva do Cruzeiro. Aliás, desde o ano passado, né? O que ele tem explosão naquelas bolas aéreas ali, escanteios, faltas laterais são jogadas, as bolas são jogadas na área e ele tem um aproveitamento muito bom. Tem contrato até junho, agora o grande problema é o salário, né? E há quem diga que existem clubes da Série A querendo contratar o Manuel. E o Cruzeiro tem esse limite, né, essa limitação financeira, então a gente fica aguardando. Agora, Nelson Rafael, veja bem você o que essa pandemia causa, né? Claro, a gente sempre coloca pela ordem de importância.
mortes, pessoas que se recuperam e ficam com sequelas, empresas que fecham as portas, muita gente desempregada. E depois disso, aí você vê os impactos também na área esportiva. Para o Cruzeiro jogar lá em Roraima, né, tem o desgaste da viagem, mas é uma coisa normal, né? Para o São Raimundo, tem jogadores que beiram até o amadorismo. Imagine só você, o que seria, como foi, né, no ano passado. Parece que o Álvaro deu um pique novamente aí, galera. Ele estava falando, creio eu, que seria uma possível classificação do São Raimundo em cima do Cruzeiro nessa Copa do Brasil. Ele iria falar. Pode voltar, Álvaro. Parece que você está falando de uma possível classificação do São Raimundo para cima do Cruzeiro, é isso mesmo? Não, eu estou lamentando aqui a tristeza de não. Hoje o Álvaro tá com problema, né? Então é a tristeza de público, seria o público. É logicamente que uma possível classificação também, que é imaginável hoje a gente falar, financeiramente para o São Raimundo seria muito importante. Mas a falta de público também no estádio é uma questão muito triste. Pode ser que, se tivesse a presença de público, certamente o estádio Canarinho estaria lotado para receber o Cruzeiro lá em Roraima, que foi no ano passado também. O Álvaro está hoje com um problema, a chuva de Sete Lagoas, está caindo uma chuva em algumas regiões, então provavelmente esse é o problema do Álvaro Vilaça, ele já está se recuperando ali. Está de volta, Álvaro. Você hoje está igual o time de segunda divisão, está caindo demais, hein? Novamente, a imagem do Álvaro está congelada. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir a técnica para dar uma olhada, nós vamos chamar um rápido intervalo comercial, e aí tudo fica normalizado, e aí a gente dá prosseguimento no nosso tempo esportivo dessa terça-feira. É rapidinho o nosso segundo bloco comercial. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas.
A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta, plenamente restabelecidos. A gente falava de Copa Libertadores da América, falava de Copa do Brasil. Opa, novamente. Estávamos falando, pode cortar para cá. Estávamos falando ali de um restabelecimento do sinal do Álvaro Vilas. Agora sim. Agora vai, Álvaro. Agora vai. Não, eu ia dizer que antes da gente falar de Campeonato Mineiro, eu ia te chamar com as notícias do Democrata Jacaré. O que tem no nosso Jacaré? Tem novidade, não? Já tem o treinador? Vamos lá, Álvaro. O treinador ainda não está decidido, está tendo aí uma divergência entre dois nomes. Um nome do Paulinho Guará, que é o diretor de futebol, e o outro nome da preferência do Daniel Secão, diretor-geral. Então, eles estão reunidos avaliando os pontos de ambos os nomes, pontos positivos e pontos negativos. Vem aí o sistema de jogo, vem na formatação propriamente do elenco, podemos dizer assim, para poder anunciar tão breve esse nome do treinador, que vai compor ali, né, o time de pessoas que vão fazer a contratação dos jogadores. O pessoal na rua pergunta muito se já está contratando jogadores. Ainda não. Está tudo passando por questões de avaliação. Fora dos gramados, Álvaro Vilas, o Democrata segue aí desempenhando várias parcerias com várias empresas, vem galgando ali, reconquistando os parceiros novamente, coisa que estava meio que deixado de lado. O pessoal tinha muito medo de investir no Democrata, associar sua marca ao Democrata, e isso está sendo galgado aí passo a passo. Uma grande vitória já foi essa, com essa partida do RT no último final de semana. Deixa eu só esclarecer alguns pontos, ficou muito perguntado isso na semana passada, como que se deu essa parceria da federação com o Democrata e o RT para mandar esse jogo em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. A Arena do Jacaré hoje ela pertence ao Democrata. O pessoal me perguntou se a prefeitura intervia nisso. Não mais. A prefeitura já passou desde setembro do ano passado o comando total da Arena do Jacaré para o Democrata. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ao RT, a federação subsidiou todo o custo do mando de campo para o RT. Então, a URT não arcou com nada para mandar esse jogo em Sete Lagoas. A negociação foi feita entre Democrata e federação. Pagamentos. Não houve um pagamento em espécie propriamente dita da federação para o Democrata.
os custos de um jogo, quando o Democrata deixa fazer um jogo na Arena Jacaré, desta não foi revelado. O Daniel pediu reservas sobre o custo, quanto foi que a federação pagou para o Democrata, entre aspas, não foi revelado. Mas eu sei que normalmente é cobrado valores entre 8 a 12 mil reais para se ter um jogo na Arena do Jacaré. E como se ocorreu isso, esse pagamento, vamos dizer assim? Foi uma permuta. Isso é muito usual em várias áreas por aí, nós mesmos trabalhamos muito com isso, e o Democrata permutou esse valor com a federação. Então, a federação, na hora do Democrata fazer pagamentos de taxas na federação, por exemplo, o registro de um jogador, já foi falado aqui mesmo no programa, que para registrar um time inteiro se gasta aí mais ou menos 60 mil reais, isso ficou em permuta. Então, o Democrata tem um crédito na federação por conta dessa partida, e pode ser que volte a ter mais jogos, visto que várias praças do esporte aí estão na onda roxa. O Democrata está contando com isso e está deixando esse crédito lá juntamente com a federação, porque está havendo novamente uma reaproximação do Democrata com a federação, que outrora já foi muito escassa, viu, Álvaro? Lembrando, né, Nelson, que o jogo do Atlético, que estava marcado para ser em patrocínio sábado que vem, viria para a Arena. No final das contas, ficou para o Independência. É isso mesmo? Aí vem parte muito de questões de política, né, Álvaro? Ali dentro, a gente sabe que tem muitas questões de política, mas só que o Democrata já deixou as portas abertas. Logicamente que mandar um jogo na Arena do Jacaré, o valor é bem inferior de que mandar um jogo lá no Independência, mas aí vem questões externas. A gente sabe que muita coisa gira. Por exemplo, na Arena do Jacaré, de emissoras que transmitiram a partida, só Eldorado mandou equipe para a Arena do Jacaré, uma equipe completa propriamente dita. Restante das rádios, todas fizeram por lá, pela sede de suas rádios. A Globo, que é detentora dos direitos, juntamente com o Premier, né, mandou apenas um repórter e um cinegrafista, e fora a equipe de apoio, né, de técnica. Mas imprensa mesmo, não tinha ninguém na Arena do Jacaré, à exceção da Rádio Eldorado e desse repórter de campo que o Premier mandou. Lá no Independência eles vão muito, então isso parte muito dessa política, creio eu, Alvo. Rapaz, negócio complicado demais. Ô, Nelson, já que você falou aí de Campeonato Mineiro, eu estou aqui com os jogos da quarta rodada. Sexta-feira, 7 da noite, em Varginha, Boa Esporte Coimbra, já abrindo esta quarta rodada. Sábado, 4 horas em Tombos, Tombense e o RT. 4h30 no Independência, mando do Patrocinense, do Clube Atlético Patrocinense. Tem que tomar cuidado, porque lá em Patrocínio tem a Patrocinense e o Patrocinense. É uma rivalidade tremenda. Esse aí é o Patrocinense. Essa aí, né, Alves? Fica louco lá. Mas também para que for criar times com nomes tão parecidos, né? Então, 4h30 sábado no Independência, Patrocinense e Atlético, mando do Patrocinense. Ainda no sábado, 9 da noite, também no Independência. Vejam só, vai acabar um jogo, vai começar outro, né? Pouco depois. América e Caldense. Então, vai ter um jogo 4h30 e outro 9 horas da noite. Não vai ter público, é só fazer a higienização lá das estruturas, principalmente dos vestiários. Domingo, às 4 horas no Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Briga direta pelo G4, hein? E na segunda-feira, 4 horas, a princípio em Uberlândia de Pouso Alegre. É a rodada, viu, Nelson? Essa quarta rodada do Campeonato Mineiro, muita pessoa pensa, mas a quarta rodada é só início, mas tem que se lembrar que o Campeonato Mineiro ele é um tiro curto, é um tiro rápido, são apenas 11 partidas. Então, a quarta partida já podemos dizer aí que estamos passando dos 60% da disputa da primeira fase. E as equipes têm que ficar atentas. Haja vista o Cruzeiro, na temporada passada, por exemplo, não conseguiu se classificar entre os 4 primeiros times com investimento, como Coimbra, por exemplo, conseguiu se livrar do rebaixamento apenas na última rodada. Então, é um campeonato de tiro curto, o pessoal tem que ficar atento e disputado, Álvaro. Times no Campeonato Mineiro começam a ter um investimento bem pesado, ao exemplo do Tombense, também do próprio Coimbra que eu falei, empresários estão investindo e o Campeonato Mineiro vem a ser disputado. Porém, tecnicamente, mesmo com esses investimentos,
a gente consegue observar aí uma distorção muito grande dos times da capital com esses times do interior, mesmo com esse investimento, mesmo com esses jogadores que eles estão conseguindo trazer, na teoria, mais caro. Haja visto aí o Atlético com o time reserva e os garotos da base vêm atropelando todo mundo aí. Quando é confronto de interior com interior, a gente consegue ver um equilíbrio um pouco maior, mas com os times mineiros, daqui a pouquinho vai ter que voltar a se pensar se compensa manter o Campeonato Mineiro com os grandes da capital, porque o desequilíbrio técnico é muito grande. Vamos chamar o Hever, zagueiro do Galo, Hever. O Atlético ontem voltou, né, com os titulares para uma intertemporada, digamos assim, e o Hever foi o entrevistado na cidade do Galo. Vamos ouvi-lo, lembrando. Isso, acredito que tem sido muito bom para mim, principalmente. Acho que estava precisando nesse momento um certo descanso, já com o acúmulo de jogos. Então, como eu disse, bateria recarregada, e agora vamos aí para o ano de 2021. Ô, Hever, boa tarde. Marcos Botelho, Rádio da Massa. Você falando aí sobre o retorno, eu tenho certeza que durante esse recesso você acompanhou bastante essa transição que o Atlético tem vivido com o comando do Lucas Gonçalves. O que de melhor você tem visto nessa transição com os garotos da base, aproveitando as oportunidades, variações táticas, e o que você e os principais jogadores que estão voltando podem aproveitar disso? Boa tarde, Marcos. Tenho acompanhado sim, o Lucas tem acompanhado principalmente o trabalho do Sampaoli aqui, né, o dia a dia, acabou aproveitando bem, assimilando bem o que o nosso ex-treinador passava no dia a dia, e a equipe, mesmo com os meninos da transição, que foram utilizados e devem ser utilizados aí também ao longo do ano, conseguiram identificar bem o que foi pedido, né, pelo antigo treinador. O Lucas conseguiu colocar isso muito bem em prática e não teve outro resultado a não ser as vitórias que ele acabou conseguindo nesses 3 jogos. Então isso demonstra que nós temos uma base muito forte e que pode ser muito bem reutilizada na medida do possível, conforme a necessidade. Boa tarde, Hever. Boa tarde, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Hever, eu queria pedir licença a você e aos companheiros para tratar de um assunto um pouco fora do assunto futebol, no extracampo. A pandemia está a todo vapor no país. A Conmebol, com a FIFA, suspendeu os jogos das eliminatórias neste mês de março. Alguns técnicos se posicionaram contra, por exemplo, a disputa desses primeiros jogos da Copa do Brasil. E mais cedo, há cerca de uns 50 minutos, o Atlético divulgou uma nota dizendo que a apresentação do Cuca, que era prevista para amanhã, não vai acontecer, já que o quadro da mãe dele está agravado, ela é vítima da Covid-19. Queria saber da sua opinião, Hever, como esse assunto tem repercutido entre vocês aí, e se realmente você, os seus companheiros, acreditam que a Covid pode comprometer o andamento da temporada, né, já que a gente completa agora um ano de pandemia. Boa tarde, Fábio. Claro que a gente fica muito chateado, né? Até porque já foi um ano da devida paralisação aí, né? Da pandemia. É um ano onde nós iniciamos com notícias boas que a vacina estaria chegando, mas a gente vê que o processo vem sendo muito devagar, muitos casos vêm sendo difíceis de se controlar. Novamente a cidade fechada, mas não adianta nada também a gente aqui dar uma posição, até porque pessoas que têm o poder nas mãos não pensa talvez como deveria ser tomadas essas atitudes. Claro que se tiver jogos a gente vai procurar executar da melhor maneira possível, o Atlético vai também fazer tudo o que tenha que ser feito para colocar os seus atletas nas devidas condições, né, os protocolos, mas a gente vê que vem aumentando dia após dia e a gente não sabe ao certo onde isso vai parar e quando vai terminar, se é que vai terminar, né?
mas não adianta nada também a paralisação do futebol. Claro que seria um passo importante, né, para que as pessoas possam ver a dimensão que realmente essa pandemia tomou, mas não adianta nada também parar campeonatos, sendo que a gente tem coisas piores aí fora, né? Casos de festas. Então, eu acredito que cada um deveria fazer a sua parte para que nós, em um todo, pudéssemos, quem sabe, ter uma vida normal o quanto antes, porque acredito que ninguém mais está aguentando ficar em casa, ter que se precaver de muitas coisas. Então, eu também acabo tomando partida de que, se for para paralisar para o bem de todos, tem que ser paralisado e retomar quando tudo se estabilizar da maneira mais adequada possível. Ô, Hever, boa tarde. Igor, da 98. Agora, no momento certo de ligar o microfone. Aqui, eu queria que você falasse sobre essa chegada do Cuca, né? Você que viveu grandes momentos com o Cuca, viveu uma transição ruim, que foi aquele período inicial dele, de 2011, até o time voltar a jogar bem, conquistar o que conquistou, o vice-campeonato brasileiro em 2012, 2013, a Libertadores, e agora pegando um time, o Cuca pega um time já que está com uma base montada, foi bem no Campeonato Brasileiro. Como que vai ser a diferença e como você imagina que vai ser essa transição aí do Sampaoli para o Cuca? O time não vai parar de atacar, né? Os dois gostam muito de gol, né? Boa tarde, Igor. Eu até comentei e brinquei aqui antes contigo, porque em casa está sendo essa função também, né? Dessas aulas online aí. A criançada, quando tem que ligar o microfone, é uma luta. E aí, quando não precisa, que a gente está tendo uma conversa mais familiar, as crianças estão com o microfone ligado. E aconteceu aqui contigo, né? Mas foi legal. Sobre o Cuca, eu acredito que a característica não vai mudar muito, principalmente a ofensiva, né? Já que é um treinador que exige muito essa agressividade no campo, no nosso ataque. Então, fico muito feliz, sou suspeito até de falar sobre a volta do Cuca, porque é um cara que eu admiro muito, é um treinador que tem um potencial gigantesco, a história dele fala por si só. Então, quando eu fiquei sabendo, fiquei muito feliz, já que nós também acabamos perdendo um grande treinador no cenário do futebol, mas... Muito bem, tá aí, portanto, o zagueiro Hever, que é peça importante, né? Embora o Atlético fale até na contratação de mais um zagueiro. Nelson Rafael, e os bastidores desse galo? Situação do Cuca, que seria apresentado hoje, a mãe segue internada, situação grave, hein, da mãe do Cuca, infelizmente. Problema de Covid. Mas o que é que nós podemos falar para o torcedor? Pois é, Alvin, situação grave envolvendo a mãe do Cuca. Não só o Cuca, o treinador auxiliar diretamente do Cuca, né, o Cuquinha, irmão do Cuca, também não veio para Belo Horizonte ainda, está lá em Curitiba, isso é totalmente natural. O torcedor tem que entender essa questão. O Atlético emitiu uma nota oficial ontem, confirmando isso. O preparador físico, treinador de goleiros, essas questões já estão no CT de Vespasiano, trabalhando juntamente com o Lucas Gonçalves, que segue no comando do Galo. Vai continuar tendo oportunidades lá no comando do Galo, vai trabalhar certamente nessa partida próxima contra o Patrocinense e vem aí com bom desempenho. Nos bastidores é falado aí a contratação de mais 2 peças no máximo. O Rodrigo Caetano sempre frisa que, no entendimento dele, o elenco atleticano está formado, então precisa de uma ou outra peça. Isso, guardar o Cuca propriamente começar a trabalhar, conhecer esse elenco para a definição dessas peças, mas o Edenilson é colocado muito forte no Galo, principalmente pela imprensa gaúcha lá do Rio Grande do Sul, ele que tem já os valores fixados para o Atlético possivelmente contratar. E o Galo conseguiu uma vitória importante nos bastidores, Álvaro, ontem. O Galo conseguiu aí reaver cerca de 12 milhões de reais que estavam congelados no Banco Central por possíveis negociações irregulares. E aí eu vou falar que negociações é essa, o torcedor da velha guarda vai ter que puxar na memória. Tem torcedor, Álvaro, que começou a acompanhar o Atlético, nem vai saber de quem que a gente vai falar. É a negociação lá do início da década, no meio, né, da década de 90, início da década de 2000,
do goleiro Tafarel para o Galatasaray e também do atacante Reinaldo para o La Coruña da Espanha. Essas negociações foram feitas na época. O Banco Central congelou um dinheiro do Atlético. Me lembro que deu um reboliço muito grande esse congelamento do Banco Central naquela ocasião. O Atlético conseguiu, depois de várias batalhas judiciais, ter aí o martelo final batido ontem, segunda-feira. O Galo vai entrar aí o ano com mais 12 milhões de reais no bolso. Essa conquista aí foi um mérito da diretoria passada, né? Sérgio Sete Câmara, que conseguiu reaver esse valor para o Atlético. O Sérgio Coelho agradece, que já é um valor significativo, né, Alves? Ah, sem dúvida nenhuma, né? Ainda mais no meio de uma pandemia, né? Com tantas dificuldades, tantas perdas de receita. 12 milhões, eu acredito que deve dar para pagar uma folha aí, né? Provavelmente, eu não sei nem quanto que está a folha do Galo atualmente. Ô Nelson, falava-se de zagueiro, de lateral direito, isso parece que a princípio não vem mais, ou será que o Cuca, de repente o Cuca vai ser consultado, né? Porque agora não é mais Sampaoli, de repente o Cuca vai querer seguir com o elenco que está aí. Álvaro, antes mesmo do Sampaoli bater o martelo embora, eu me recordo na coletiva do Caetano, ele falou que, no entendimento dele, o elenco do Atlético já está formado, era uma ou outra peça. E aí passaria, logicamente, pelas mãos do treinador a aprovação de uma ou outra peça. Fala-se muito, né? O lateral direito, Mariano, parece que vem mostrando trabalho, mas aí fica naquela questão de uma possível saída do Guga. Foi falado o nome do Orejuela, mas ele está acertando lá, praticamente certo com a equipe do São Paulo. Acho que já até está tudo ok com o Orejuela lá no São Paulo. Um zagueiro também foi muito falado, foi badalado aí o nome do Maicon, por exemplo, o Maicon ex-São Paulo, mas ele já acertou com outro time. E aí a dupla de zaga hoje no Atlético está desempenhando um bom trabalho. O Gabriel, juntamente com o Igor Rabelo, fica na expectativa de uma possível negociação com o Rabelo, mas vai precisar do treinador chegar e falar, não, esses zagueiros vão me servir, ou não, esses zagueiros não vão me servir. E, nome por nome, Aldo, esse início do Campeonato Mineiro está mostrando que, para compor elenco, tem muito jogador lá do time sub-20 que serve. Então, se você for trazer jogador pagando altos salários para compor elenco, o Atlético tem aqui hoje, nas categorias de base, jogadores que, para compor elenco, sairia bem mais barato do que você ter que buscar fora. Por exemplo, o Mariano, o Atlético paga cerca de 300 a 400 mil reais para compor o elenco. Então, para compor o elenco, o Atlético tem aí jogadores nas categorias de base, no elenco sub-20, transição, que podem ser aproveitados e melhor aproveitados ao longo do ano, porque essa garotada está mostrando serviço. Haja visto aí, metade dos gols feitos pelo Atlético até agora no Campeonato Mineiro, ó, metade deles foram por jogadores que subiram aí do time sub-20. Gente, eu preciso falar do Supermercado Santo Antônio, e é sempre um prazer falar do Supermercado Santo Antônio. É promoção todo dia, né? Nesse período de pandemia. Aí o Santo Antônio tem feito um trabalho extraordinário, procurando oferecer produtos de muita qualidade, com preços realmente abaixo aí da média de mercado. E eu lembro ainda que, para facilitar ainda mais, no Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. Todo dia tem promoção no Supermercado Santo Antônio. Tem a loja ali da Rua Olavo Bilac, né, no bairro São Jorge, e a loja da Avenida Professora Beilard, Rua Professora Beilard, ali no bairro das Graças. São mais de 57 anos de tradição. E já que eu dei notícia boa do Santo Antônio, vou falar também do Sacolão Center, porque a Sandra acaba de mandar para a gente aqui as ofertas da semana, produtos que acabaram de chegar da Ceasa. Olha aqui, melão, abacate, cebola extra, só R$ 3,98 quilo. Maracujá azedo, R$ 5,98 quilo. Maçã gala, R$ 4,48 quilo. Sacolão Center também, com essa tradição de muitos anos, tem um dos melhores teleentregas que eu já vi, aquela facilidade, aquela agilidade, você pode ligar, solicitar, receber as suas compras. Se você é dono aí de restaurante, de pizzaria, tem preço especial para você também no Sacolão Center. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center.
Eu acho que nós estamos com o horário estourado e tinha até uma entrevista aí de um reforço do América, né? Chegou o Leandro Carvalho, atacante aí, jogador do Ceará. Vamos deixar para amanhã, né? Amanhã a gente exibe para não estourar muito tempo. Nelson Rafael, obrigado pela presença, meu amigo. Vamos acompanhar o desenrolar da semana, torcer muito para essa situação aí da mãe do Cuca, né? Mais uma que está sofrendo com essa pandemia, internada, Covid, e aí já com a idade um pouco acima, né? Preocupa demais. Que Deus possa amparar todos nós, meu amigo, e vamos nos cuidar. Um abraço, Nelson. Um abraço, Álvaro. Faço das suas minhas palavras. Independente de time e torcida, é um ser humano, e é um ser humano como todos nós, né? Então não tem essa de, porque o Cuca está acertado com o Atlético, eu não vou torcer pela mãe dela, não. Então, um fato de união para todos nós, e o bicho está pegando por aí, então vamos reforçar o pedido mais uma vez, pessoal. Tenta se conter ao máximo possível, use a máscara, porque a situação está feia. Sete Lagoas está definitivamente na rota do vírus, Álvaro Vilaça. No mais, um forte abraço e até uma próxima participação aqui no Tempo Esportivo. Obrigado, Nelson. Estamos indo embora, agradecendo o carinho da audiência. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Amanhã estaremos de volta às 11 da manhã e às 7 da noite com mais uma edição do Tempo Esportivo. Valeu, gente. Obrigado e até amanhã.